Uma viagem de carro entre dois melhores amigos de infância deveria ser apenas isso, até que um toque mudou tudo. Um toque que revelou sentimentos escondidos, medos profundos e uma verdade impossível de ignorar. Essa é uma história sobre amor, rejeição e coragem de enfrentar quem você realmente é. E se você já sentiu que estava amando quem não devia, essa história vai te tocar no fundo da alma. Um motor velho roncava como um aviso ignorado. O calor grudava na pele, o cheiro de estrada queimada misturava-se com o som abafado da música vindo dos alto-falantes trêmulos. Lucas mantinha os olhos fixos no asfalto derretido à frente, enquanto fingia não reparar em Tiago ao lado. Riam, como sempre riram. Mas havia algo diferente naquele silêncio entre risos, algo que pulsava como uma segunda batida do coração, oculta, mais crescente. Tiago esticava as pernas, movia-se com uma despreocupação forçada. Os dedos tocavam o painel do carro no mesmo ritmo da música, mas, às vezes, hesitavam. Lucas percebeu isso. Assim como notou que, nos últimos meses, certas coisas haviam mudado entre eles, e não eram apenas os planos para o futuro. Não era sobre universidades diferentes, empregos incertos ou pais que já não perguntavam tanto. Era sobre o jeito que os olhos de Tiago demoravam demais nos dele. Sobre o toque de ombro que antes era descuido e agora parecia intenção. Naquele trecho deserto da rodovia BR-101, entre uma curva e outra, o tempo parecia suspenso. O ar vibrava de calor e expectativa. Lucas tentou se convencer de que era só mais uma viagem. Eles já tinham feito isso antes. Já haviam se perdido em estradas piores, rido de placas engraçadas, parado para comer pastel em barraquinhas esquecidas no meio do nada. Mas nunca assim. Nunca com o estômago apertado por um medo que não tinha nome. Tiago mexia no rádio, trocando estações como quem procurava algo que não queria encontrar. Seu braço roçou o de Lucas uma, duas vezes. A terceira, ficou um pouco mais. Por tempo demais. Lucas não afastou o próprio braço. Sentiu a pele queimar no ponto exato do contato. Um gesto simples, quase invisível. Mas ali, naquela fração de segundo, algo cedeu. Ele não reagiu de imediato, mas dentro dele, tudo reagiu. O coração acelerou, a respiração encurtou, os dedos apertaram o volante como se estivessem segurando algo prestes a escapar. E então, o olhar de Tiago veio como confirmação, ele sabia o que estava fazendo. Não houve palavra. Só aquele silêncio denso que enchia o carro como fumaça. Lucas desviou os olhos, voltou para a estrada, mas não voltou para a mesma viagem. O toque não era mais apenas um toque. Era um chamado. Um desafio. A mente dele gritava perguntas sem resposta. Será que era real? Será que Tiago sentiu mesmo? Ou era só um jogo, uma provocação de quem sabia demais e dizia pouco? Na saída para um vilarejo pequeno, viram uma placa indicando um mirante. Tiago sugeriu parar. A voz soou leve, mas os olhos diziam outra coisa. Lucas hesitou, depois virou o carro. Subiram a ladeira em silêncio, como se cada metro os levasse mais fundo em algo que não podia mais ser desfeito. Parados ali, com o mar distante no horizonte, o mundo parecia calmo demais em contraste com o caos dentro de Lucas. Tiago encostou-se no capô do carro, olhando para o céu, dizendo algo sobre como era bom sair da cidade, respirar longe de tudo. Mas Lucas mal ouvia. O toque ainda estava lá. Ardendo. E então, veio a pergunta, indireta, como quem não quer saber, mas precisa ouvir: você já pensou se as coisas fossem diferentes entre a gente? Ele fingiu não ouvir. Respondeu com outra coisa qualquer. Uma piada. Uma distração. Mas ele sabia. Sabia que aquilo era só o começo. O retorno à estrada foi silencioso, mas nada tinha a ver com cansaço. O sol começava a descer, tingindo a paisagem com tons quentes demais para serem confortáveis.
O calor já não vinha do verão, vinha de dentro. Desde o momento no mirante, algo em Lucas havia se partido, ou talvez tivesse apenas se revelado. E Tiago parecia saber disso. Ele continuava sendo o mesmo de sempre, provocador, seguro, cheio de sorrisos fáceis. Mas agora esses sorrisos tinham um peso oculto. As piadas vinham com pausas longas. Os olhares se demoravam demais. Nada era explícito, mas tudo gritava. E Lucas ouvia cada grito, mesmo quando fingia que não. O rádio tocava algo suave, mas era só ruído. Tiago se mexia no banco como se o espaço do carro estivesse menor. E estava. O espaço entre os dois se tornará o campo de uma tensão elétrica, prestes a se romper. Em determinado momento, enquanto cruzavam um trecho vazio da estrada, Tiago deixou a mão escorregar pelo console central. Era um movimento quase distraído, quase. Os dedos encostaram nos de Lucas com leveza, e pela primeira vez, não se afastaram. A pele contra a pele. Um gesto simples, mas que continha um mundo inteiro. Lucas sentiu o corpo congelar. O toque era quente, mas sua mente girava em círculos gelados. Poderia ter afastado a mão. Poderia ter feito qualquer coisa. Mas não fez. Ficou ali, imóvel, o coração batendo em desacordo com a lógica. Não sabia se era medo ou desejo. Talvez os dois. Tiago não disse nada. Nem precisou. O silêncio virou linguagem. Um tipo de conversa que nunca tinham tido, mas que agora se desenrolava em cada milímetro de proximidade. A linha foi cruzada, e ambos sabiam. Lucas continuou dirigindo com mãos trêmulas. Os olhos fixos na pista, mas a mente em desordem. Quis acreditar que tudo aquilo era confusão momentânea, que ia passar. Mas o toque permanecia, firme, vivo, como um lembrete de que fingir ignorância já não era mais opção. Minutos depois, Tiago falou. A pergunta veio como um tiro abafado: e se eles nunca tivessem sido apenas amigos? A frase ficou suspensa no ar, sem pressa. Lucas ouviu, claro. Não respondeu. Nem precisou. O silêncio que veio depois já dizia tudo. Os quilômetros seguintes pareceram um labirinto, mesmo sendo uma estrada reta. Lucas não sabia onde estava indo. Só sabia que já não podia voltar. A imagem das mãos encostadas, da pergunta no ar, dos olhos de Tiago buscando algo além da amizade, tudo isso perseguia como faróis altos em noite escura. Tentou pensar em outra coisa. Qualquer coisa. Mas nada fazia sentido. Não conseguia lembrar o motivo da viagem, nem o destino. Apenas aquele instante. Aquela escolha que ele não fez, mas também não impediu. Tiago, mesmo calado, não recuava. O silêncio dele agora era firme, quase desafiador. Como se dissesse: estou aqui, não vou embora, diga o que você sente ou continue fugindo. Lucas apertava o volante como se isso fosse impedir o caos interno de se espalhar. O corpo dele queria ceder, mas a mente ainda lutava. Crescerá com medo do julgamento, com frases engolidas, com olhares desviados. Tinha aprendido a ser invisível nesse tipo de sentimento. E agora, de repente, ele era visto. Mais adiante, com a estrada envolta pela sombra do entardecer, ele pensou em parar o carro. Respirar. Fugir. Mas não parou. Continuou dirigindo como se cada metro fosse empurrando-o para uma versão de si que ele ainda não sabia se estava pronto para ser. O toque finalmente cessou. Tiago puxou a mão, sem explicação, sem olhar. Mas o vazio que deixou era ainda mais barulhento. Lucas sentiu que algo havia sido deixado para trás, mas algo maior havia sido colocado à frente. Um ponto de não retorno. Quando a noite caiu, a estrada se tornou espelho. Os faróis iluminavam o caminho, mas dentro do carro, a escuridão era outra. Uma mistura de confissão silenciosa e desejo reprimido. Lucas sabia que,
Dali em diante, a viagem já não era mais sobre o destino. Era sobre tudo aquilo que sempre esteve ali, e que, finalmente, havia saído da sombra. A escuridão já havia engolido o céu quando a viatura surgiu atrás deles. As luzes vermelhas e azuis cortaram a noite como um alerta tardio. Lucas desacelerou o carro, o coração batendo fora do compasso. Tiago não disse nada. Apenas recuou no banco, como se o gesto pudesse apagar o que havia acontecido antes, o toque, o silêncio, a pergunta que ainda pairava entre eles. O carro foi encostado no acostamento. O policial se aproximou com passos firmes. A lanterna apontada direto no rosto de Lucas, depois em Tiago. As perguntas vieram: se estava tudo bem, para onde iam, o motivo da manobra brusca minutos antes. Lucas respondeu com frases curtas, a voz forçada à firmeza que não sentia. Disse que um caminhão quase os havia tirado da pista. Era verdade, mas não era só isso. O olhar do policial durou mais do que precisava. Um olhar que examinava mais do que documentos. Lucas percebeu. Tiago também. Era como se o mundo, de repente, tivesse sentido o cheiro da verdade que eles mal tinham coragem de nomear. Quando foram liberados, o alívio não veio. O silêncio no carro agora era outro, não o da dúvida, mas o da exposição. Nada havia sido dito, mas tudo tinha sido percebido. Lucas sabia. E esse saber pesava como chumbo. Quilômetros depois, o destino interveio de novo. Um animal cruzou a estrada, os faróis captaram apenas por um segundo o brilho dos olhos. O carro guinou violentamente. Pneus gritaram contra o asfalto. A lateral quase saiu da pista. Um instante congelado no qual tudo poderia ter acabado. A mão de Tiago agarrou o braço de Lucas com força, tentando ancorá-lo à realidade. Os dois ofegantes, trêmulos. Mas o que doía mais não era o susto. Era a consciência do quanto estavam frágeis. Do quanto o medo os colocava à beira da estrada, da verdade, de si mesmos. Lucas segurou o volante com tanta força que os dedos doeram. Sentia o gosto metálico da adrenalina. Pensava em como o mundo poderia acabar em segundos. E se acabasse? O que teria ficado por dizer? Tiago, ao lado, murmurou algo sobre não conseguir mais fingir. Lucas não respondeu. Não sabia se queria ouvir. Ou se queria admitir que sentia o mesmo. A estrada ficou mais deserta. A floresta ao redor parecia se fechar, tornando tudo mais sufocante. Quando os faróis de outro veículo surgiram no espelho retrovisor, Lucas já estava alerta. Mas não era a polícia, nem outro carro comum. Era uma caminhonete, velha, barulhenta, que se aproximava devagar demais para ser apenas coincidência. O carro deles, ainda instável, começou a tossir, o motor falhando. A luz no painel acendeu em vermelho. Fumaça escapava do capô. Lucas encostou o carro mais uma vez, agora sem escolha. O motor morreu. A caminhonete parou atrás deles. Dois homens desceram. Silhuetas projetadas contra os faróis. As vozes vieram firmes, perguntando se precisavam de ajuda. Lucas assentiu, sem muita opção. Sentia o peso do olhar de Tiago. Nenhum dos dois confiava na situação. Mas não havia alternativa. Enquanto os estranhos se aproximavam, avaliando o carro, oferecendo reboque até uma oficina na cidade mais próxima, Lucas percebeu o quanto tudo ali era frágil. A noite, o destino, a coragem. Nada era sólido. Subiram na caminhonete dos homens. O cheiro de gasolina e ferrugem era forte. Tiago manteve-se perto, sem tocar. Mas a proximidade era como um escudo. Como se o simples fato de estarem juntos fosse suficiente para afastar a ameaça invisível que parecia pairar desde o início da viagem. Lucas não sabia se o medo vinha do que o mundo poderia fazer com eles ou do que eles fariam se continuassem escondendo a verdade.
Na chegada à cidade, deixaram o carro em uma oficina escura. Os dois homens se despediram com poucas palavras. Tiago e Lucas ficaram sozinhos. A primeira respiração profunda veio ali, sob um céu apagado e sem promessas. Mas a pergunta que ficou ecoando dentro de Lucas era uma só. Quanto tempo mais ele conseguiria sobreviver entre o que sentia e o que temia? A caminhonete sumiu no escuro, deixando apenas o som distante do motor e o cheiro de poeira no ar. A cidade era pequena demais para oferecer distrações. A oficina estava fechada. O celular de Lucas mostrava sem sinal. Tiago não tentou o dele. Sabia que seria igual. Estavam presos ali, entre a estrada quebrada e o que vinha depois do que não foi dito. Encostaram-se no capô do carro morto. O metal ainda quente. O mundo ao redor parecia ter parado, como se estivesse esperando que algo acontecesse ou desabasse. A solidão fez o resto. O que antes era silêncio tenso virou espaço onde nenhuma desculpa cabia mais. Lucas tentou pensar em qualquer outra coisa, mas os pensamentos sempre voltavam ao mesmo ponto. Ao toque. À pergunta não respondida. Ao quase acidente. À viatura. Aos homens desconhecidos. À mão que não afastou. A tudo que ele não teve coragem de encarar, mas que agora se empilhava sobre ele como peso impossível de ignorar. Tiago quebrou o intervalo. As palavras dele vieram baixas, como se não quisessem ecoar. Disse que não aguentava mais segurar aquilo. Que havia muito tempo sentia algo que não era amizade. Que cada risada dividida, cada viagem como aquela, escondia o medo de dizer e perder tudo. Mas que o medo de continuar calado, naquele momento, era maior. Lucas permaneceu imóvel. A garganta travada. Não era surpresa. No fundo, sempre soube. Só não sabia como sobreviver a isso. Tiago não pediu resposta. Apenas deixou o sentimento no ar, como quem larga uma mala no chão depois de carregá-la por quilômetros. A reação de Lucas foi um silêncio ainda mais denso. Mas, pela primeira vez, não era a fuga. Era a espera de alguém que tenta organizar o caos interno antes que ele transborde. Quando enfim falou, a voz saiu mais baixa do que pretendia. Admitiu que sentia o mesmo, que lutava contra aquilo havia tempo demais. Que confundiu o medo com proteção. A confissão o atravessou. Alívio misturado com culpa. Por que, se fosse tão verdadeiro assim, por que demorou tanto? Tiago não respondeu nada. Só se aproximou, devagar, com cuidado. Não encostou. Apenas ficou ali, próximo o suficiente para dividir o mesmo ar, longe o bastante para respeitar o tempo que Lucas precisava. Era como se, naquele instante, o toque não fosse mais físico, fosse coragem. E foi ali, no meio da estrada esquecida, com os celulares mudos e o motor calado, que Lucas entendeu: a ausência de ruído às vezes revela mais do que 1000 palavras. Nenhum deles disse isso é certo ou vamos ficar bem. Sabiam que nada disso era simples. Mas também sabiam que já tinham passado da linha de retorno. O mundo ao redor poderia continuar sendo hostil, mas entre eles, pela primeira vez, havia verdade. Lucas estendeu a mão. Um gesto pequeno. Um convite. Tiago segurou, sem força, sem pressa. Como se aquele gesto fosse mais importante que qualquer beijo, qualquer promessa. Era o reconhecimento do que ambos sabiam, mas nunca ousaram nomear. O céu acima seguia apagado. Nenhuma estrela visível. Mas, pela primeira vez em horas, Lucas não se sentia perdido. A noite seguia escura. Mas dentro dele, algo acendia. A madrugada chegou sem alarde. O som dos insetos preenchia o ar, como se quisessem lembrar que o mundo seguia, mesmo ali, parado. A cidade era tão pequena que parecia nem existir fora daquela oficina, daquele capô, daquela noite. Lucas e Tiago ainda estavam ali. As mãos unidas desde o momento em que deixaram de fugir de si mesmos.
Não tinham mais pressa. Nenhum dos dois parecia querer ser o primeiro a soltar. A respiração estava calma, mas por dentro tudo vibrava com a mesma intensidade de horas atrás. A diferença agora era outra: a resistência tinha caído. O medo ainda existia, mas não mandava mais. O silêncio, que antes era barreira, agora era abrigo. Não havia necessidade de dizer o que já tinha sido entendido. O beijo aconteceu sem anúncio. Não foi impulsivo. Foi contido. Hesitante. Mas carregado de verdade. A aproximação foi lenta, quase reverente, como se quisessem garantir que o momento não fosse tomado por dúvidas ou pressa. Quando os lábios finalmente se encontraram, o mundo não mudou de cor. Nenhum som especial tocou ao fundo. Mas, dentro de Lucas, algo finalmente se encaixou. Não era sobre romance de filme, nem sobre finais felizes imediatos. Era sobre alívio. Sobre existir sem fingimento. Sobre não precisar traduzir o que o corpo gritava havia tanto tempo. Tiago permaneceu próximo, sem urgência. Os dois sabiam, agora, tudo seria diferente. O dia ainda não tinha nascido, mas já havia luz suficiente para ver que o caminho à frente era longo. Lucas entendeu que não se tratava de respostas prontas. O beijo não resolvia tudo. Mas abria espaço. E às vezes, abrir espaço era o mais difícil. Permaneceram no capô por um tempo que não souberam medir. O tempo havia perdido importância desde que deixaram de fugir. O céu começava a clarear no horizonte. As luzes da cidade, fracas, já não intimidavam. Eram apenas parte do cenário, não da ameaça. Lucas pensava em como tudo poderia ter sido diferente se tivessem parado de esconder antes. Mas também compreendia que talvez precisassem mesmo daquela noite, da estrada, da polícia, da quase tragédia, da oficina deserta. Como se o caos tivesse sido necessário para empurrá-los até aquele ponto onde o amor já não cabia mais no silêncio. Tiago encostou a cabeça no ombro de Lucas, e dessa vez, não havia tensão. Só cansaço e paz. Lucas não se moveu. Sentia o peso do outro como uma certeza. Não do que seriam, mas do que não precisavam mais negar. Quando enfim se levantaram, os dois sabiam que o mundo lá fora ainda teria perguntas, julgamentos, olhares enviesados. Mas, ali, entre eles, só havia clareza. E essa clareza era nova, estranha, mas libertadora. Antes de entrarem na oficina para esperar o mecânico, Lucas olhou uma última vez para o céu. Nenhuma estrela visível ainda. Mas, pela primeira vez, ele não precisou delas para encontrar o que buscava. Agora sabia onde estava. E, finalmente, sabia quem era.